Bem-vindo ao Snacks de Economia Política. Hoje vamos tratar de um assunto que é um bocado diferente do que se ensina nas faculdades de Economia. Habitualmente, os alunos de Economia ouvem a seguinte explicação acerca da tarefa dos bancos na economia. Os bancos são supostos receber as poupanças das famílias ou das empresas e, como intermediários, oferecem o crédito aos pretendentes a um apoio dos bancos. Então, o que nós temos é esta ideia muito ensinada nas faculdades de que o sistema bancário é o intermediário entre poupança e crédito. Procura de poupança, oferta de poupança. Então, esta ideia talvez tenha tido alguma razão de ser no passado. Hoje, a economia e o sistema bancário não funcionam assim. E é isso que eu vos quero ensinar, é explicar melhor como é que funciona o crédito num sistema de capitalismo monetário contemporâneo. Hoje nós temos bancos que criam a moeda que emprestam. Isso é um ponto central. Não emprestam os nossos depósitos, não emprestam a nossa poupança. Os bancos criam de propósito, na hora, o dinheiro para o crédito que concedem. Então, vamos explicar como é que isto funciona. Verdadeiramente, se tiver que comprar uma casa com recurso ao crédito bancário, o que faz é dirigir ao banco um pedido fundamentado, mostra as garantias, os rendimentos que tem, como aliás todos os projetos candidatos ao crédito têm que explicar do que se trata e qual é o seu potencial. Bom, uma vez que o banco decide que vai emprestar, no dia da escritura da compra da sua habitação, por exemplo, você recebe o dinheiro na sua conta bancária e é dessa conta bancária que vai passar um cheque ao vendedor. Ou seja, o cheque tem cobertura porque nesse dia o banco creditou essa conta pelo montante do empréstimo. De onde veio o dinheiro? Do nada. Simplesmente foi digitado no computador, no teclado de um computador, o montante que há de estar na conta para que o cheque tenha cobertura. O que é que vai fazer o vendedor da casa? Pega no cheque e vai depositá-lo no seu banco. O banco, por seu turno, há de apresentá-lo à compensação porque o cheque é de outro banco e ele vai reaver o seu dinheiro a partir de uma transferência do outro banco para aquele banco. Ambos têm uma conta bancária no Banco Central e, portanto, trata-se de o dinheiro sair da conta do banco do comprador para a conta do banco do vendedor. E é assim que funciona. As contas de reserva dos bancos no Banco Central fazem a compensação para estes cheques. Como estão a ver, o dinheiro não veio dos depósitos. O que é que conta então na decisão de atribuir um crédito? A decisão vem da confiança que o projeto ou o investidor apresenta para o banco acredita que vai ser reembolsado do empréstimo e, portanto, está disposto a emprestar. Depende também dos custos do banco, porque, dada a concorrência entre bancos, é evidente que as taxas de juros não podem variar muito de uns para outros no juro do empréstimo, mas os bancos têm custos, porque têm que ir buscar reservas para poder manter o seu negócio. E essas reservas são as tais reservas que estão no Banco Central para o acerto de contas entre bancos. E as reservas às vezes são escassas. É preciso colocar lá um mínimo de reservas. E vão buscar as reservas ou adicionar reservas a partir de empréstimos no mercado interbancário. Pedem uns aos outros, os que têm excedente de liquidez, emprestam aos que têm escassez de liquidez. E, portanto, há aí um juro, o juro a pagar para adicionar liquidez. Caso os bancos não tenham, evidentemente há sempre o último recurso de pedir empréstimos ao Banco Central. Ou podem, por exemplo, desfazer-se de alguns títulos, obrigações que tenham, vendem no mercado e recolhem essa liquidez de que precisam. O que importa é que os bancos têm de controlar o seu risco de liquidez. Portanto, ver que as reservas são suficientes para assegurar a liquidez.
Há transferências entre bancos, há cheques a circular e há gente que vai aos bancos pedir dinheiro, é preciso que haja liquidez suficiente dentro do banco, ou melhor, nas suas reservas no Banco Central. Para além, evidentemente, do cofre das agências, onde há sempre algumas notas e moedas. Mas há também o risco de solvabilidade. É preciso que os empréstimos sejam suficientemente sólidos para que não desequilibrem o balanço a ponto de, eventualmente, quando alguns desses empréstimos se revelem não recuperáveis, créditos, portanto, de cobrança duvidosa ou também chamados crédito mal parado, é evidente que isso pode ser em escala tal que exceda de longe os ativos e o capital próprio do banco e isso permite um risco de solvabilidade. Como já sabemos pela história recente portuguesa, europeia e mundial, vários bancos entraram em insolvência e, portanto, este é um risco que os bancos também têm que acautelar. Tudo somado, aquilo que eu vos quero dizer neste vídeo é sobretudo esta ideia. Quem cria a moeda de uma economia são os bancos através deste crédito. Os bancos criam depósitos. Ao contrário do que imaginariam, é que primeiro devia haver depósitos para depois haver crédito. Não, é ao contrário. Porque há crédito é que há depósitos. E é esta a ideia central. Um último tópico que gostaria que pensassem é que se trata de moeda e a moeda é um bem público. E nós temos aqui um sistema em que são os privados, os bancos privados, no essencial, que gerem este bem público. É verdade que, em última instância, há um Banco Central, mas também sabemos a rédea solta em que os bancos têm girado e o que isto representa de risco para a sociedade como um todo. Pense nisto.